Chegamos para mais um episódio do Habla Empreendedor, agora na sua TV, na Rede TV Paraná, todas as terças-feiras, 20h30 e domingos ao meio-dia, você tem um encontro com o Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade e estou trazendo aqui hoje para vocês o melhor do empreendedorismo feminino, falando sobre liderança, carreira, propósito, recrutamento e seleção, ou seja, gestão de talentos na prática. E para compor o programa de hoje, eu trouxe 3 super especialistas. 2 delas vocês já conhecem, elas já estiveram no Habla Empreendedora e, como eu sempre digo, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Não é mentira, eu nunca digo isso. É a primeira vez que eu tô falando. Mas é verdade, né, gente? Quando um programa é bom, as pessoas querem voltar. E é uma alegria receber essas pessoas novamente. Jamile Amorim, especialista em recrutamento e seleção, cofundadora da Capacity Gestão de Pessoas. A Graziele, depois ela vai me corrigir, mas eu acho que é Graziele Wiesenhütter, o nome dela é um nome internacional. Ela trabalha com consultoria estratégica de carreira e desenvolvimento também de pessoas, comportamental. E estamos aqui pela primeira vez com a Ana Paula Almeida, ela que é coach, palestrante, treinadora com foco em empresários, gestores e líderes. Ela fala sobre liderança comportamental e também sobre comunicação e estratégia. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Habla Empreendedor. É um prazer e uma honra ter você aqui. Nos primeiros blocos, então, falo com a Ana Paula separadamente, depois com a Graziele e depois com a Jamile. E no último bloco, eu reúno todo mundo aqui para a gente bater aquele papo gostoso. Ô, Ana, me conta uma coisa. Você ajuda líderes a sair do operacional, né? De uma forma mais estratégica. Me conta uma coisa, qual que é o primeiro passo para essa virada de chave? Porque a gente sabe que tem aí, às vezes, um mindset, uma mentalidade ainda que está muito no operacional. Até esse líder entender que ele precisa sair do operacional para ir para o estratégico, eu imagino que seja um caminho aí. Mas conta, qual que é o primeiro passo? Obrigada, Rô. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui. Muito feliz mesmo, é uma honra poder estar aqui e falar para o Habla. Vamos lá, então, entender um pouco o que acontece. Para a gente trabalhar a liderança, que está muito presa no operacional, o primeiro passo é autoconhecimento. Esse líder, esse gestor, ele precisa se entender, precisa entender como ele funciona, precisa entender essa necessidade de estar no controle, microgerenciando tudo o tempo todo. E para isso a gente faz um trabalho aí individual com esse gestor para que ele entenda como delegar, como ele pode deixar mais leve a rotina dele, como ele pode fazer para poder delegar com confiança, passar esse serviço para outros, porque a partir do momento que ele consegue delegar, quando é só ele quem faz, ele tem 8, 10 horas diárias. Quando ele delega, ele já soma ali mais 8, mais 10, mais 12 horas de outros colaboradores. Então, ele precisa entender que isso vai trazer mais resultados para ele. Então, o primeiro passo é autoconhecimento na veia. Ele entender aonde que ele está errando, entender aonde que ele está querendo controlar demais, entender como ele funciona naquela dinâmica da empresa e aprender novos formatos aí para ele poder conseguir delegar com conforto, com segurança e com tranquilidade, sabendo que vai tudo ser muito assertivo. Eu acho que as coisas meio que passam pela confiança, não é, Ana? Quando o gestor ele sente que ele pode ter uma confiança maior no time, talvez isso seja um caminho natural ou não. Tem aqueles que são muito... eles têm dificuldade mesmo em delegar. O que você me diz? Quando a gente fala de confiança, Rô, é muito a autoconfiança, né? Uhum. Ele tem que entender o quanto ele é bom, o quanto que aquilo que ele está passando está sendo passado da forma certa, que ele está delegando da forma certa. Então, é muito importante ele entender como ele funciona e também como aqueles que estão com ele funcionam, para que ele consiga delegar da forma certa para cada um, para que isso seja mais efetivo e para que isso seja muito mais sustentável para a empresa. Perfeito. A gente está, eu acho que num momento bem interessante, que as pessoas estão clamando por saúde mental. Dentro das organizações, fora das organizações. Agora a gente teve uma atualização da NR, acho que é NR1, né, que fala sobre a saúde mental.
eu quero que você traga uma fala sobre isso, né? Como que um líder, o papel do líder nessa promoção, qual que é a importância da liderança na saúde mental, dentro e fora também, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz dentro do nosso trabalho acaba impactando fora e vice-versa, não é assim? Sim, com certeza. É um assunto de extrema relevância. Eu vejo que algumas empresas já estão começando a virar essa chave, que não é só técnico, não é só processo, que precisa também parar para olhar para as pessoas, entender de gente. Eu até tenho uma palestra que é muito isso. Entenda de gente e potencialize resultados. É a partir do cuidado com as pessoas, em primeiro lugar. Cuidado com a gente. E depois com as pessoas que estão com a gente na organização é que a gente vai conseguir melhorar para todo mundo. Trabalho vai ter, desafio vai ter, processo vai ter, mas a gente precisa entender de gente, a gente precisa organizar como falar com essas pessoas, deixar cada um na sua melhor zona de conforto dentro do possível. Então, é muito interessante que esteja sendo regulamentado isso e que a saúde mental ela seja prioridade dentro das organizações. Eu falo que as pessoas investem em processos, investem em técnica, porém investem muito pouco em entender das pessoas. Então, isso sendo uma obrigação, acaba que vai melhorar para todo mundo. E com isso, com certeza, vamos ter melhores gestores, melhores famílias por trás desses gestores e a qualidade de vida, com certeza, vai ficar muito mais equilibrada para essas pessoas também, porque os desafios são grandes. Eu até conversei num dos episódios anteriores. Estava aqui, inclusive a Jamile, que está aqui novamente hoje, a Mariana Stachil e a Fernanda Chaves. E eu toquei num assunto que eu quero retomar contigo, Ana, sobre o momento que nós estamos vivendo do apagão de lideranças, né? A que você atribui hoje essa dificuldade, talvez, ou esse não querer mesmo, de algumas pessoas ou de muitas pessoas, principalmente essa nova geração, em não querer, não almejar, né, cargos de gestão, de não querer talvez essa responsabilidade da liderança. Me fala um pouquinho mais qual que tem sido a sua percepção como coach, desenvolvedora de líderes. Eu creio que é muito que foi feito de uma forma não tão assertiva até hoje. Então, foi deixando essas marcas. Eu acredito que é muito parecido com a gente ter muito hoje, muitos jovens que falam, também não quero ter filhos. Não. É tudo isso que trouxe muitas dores no passado, talvez feito de outras formas, muito dificultosas, talvez deixou aí essa impressão de que só dá para fazer desse jeito. E não, dá para ser de outra forma. Dá para a gente ser pai, ser mãe de uma forma mais leve, dá para a gente ser gestor de uma forma mais leve. Só precisamos olhar para dentro, a gente precisa entender como a gente funciona, a gente precisa entender como o outro funciona, para que a gente juntos encontre melhores soluções. Então, eu atribuo muito a isso, a forma dificultosa como transpareceu durante muitos anos. Está tudo certo como que foi, mas agora dá para a gente fazer diferente. A gente tem novas possibilidades de estudos, de treinamentos, de assessments, de um monte de coisas que a gente pode traçar equipes muito mais assertivas, muito mais conciliadoras ali no sentido de vencer os desafios juntos. Então, dá para fazer diferente do que foi. Então, é hora da gente buscar fazer sim, aceitar esse desafio sim, com equilíbrio, com suporte, para que a coisa dê certo. E Ana, me conta uma coisa. Você trabalha também com o desenvolvimento de líderes mulheres? Sim, sim. Como que você está vendo esse movimento das lideranças femininas? O que você tem percebido ainda de desafios ou dificuldades? Me conta um pouquinho sobre isso. A mulher, ela é sempre um desafio de ser mulher, né? Eu trabalho tanto com empresários, empresárias, gestores, gestoras e líderes. A gente vê que o universo feminino, ele traz desafios biológicos, né? A mulher, ela não é aquela pessoa estável o mês inteiro, ela lida com várias variações hormonais, ela tem todo aquele desafio, às vezes, de ter uma família, de ter um esposo, de ter filhos. Então, ela ainda acumula vários papéis. E a mulher, se não ficar muito atenta, ela ainda vai carregar sempre aquela grande culpa de que agora eu estou me dedicando à empresa, deixei o filho para trás. Agora eu estou numa noite, numa reunião de negócio, o menino está jogado com a babá ou com a avó. Então, ela tem que aprender a cuidar de si nesse sentido de não carregar essa culpa. Ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas ela carrega muitos papéis e nem sempre tantos apoios como deveria.
Isso que você está tocando nesse assunto é um ponto muito sensível, eu acho, ainda hoje, para muitas mulheres. E me conta um pouco mais do seu trabalho, né? O que você, no seu dia a dia, como que é um dia típico da Ana Paula? A Ana trabalha com atendimentos individuais de coaching, então eu tenho clientes em processos individuais de 5 ou de 10 sessões, então eu atendo hoje dentro e fora do Brasil. Acho que 95% dos meus atendimentos hoje são online. Eu tenho alguns clientes presenciais, mas a maioria, até pela possibilidade de ganhar tempo, prefere fazer online. Então, eu atendo meus clientes em coaching. Tenho também mentorias de grupo. A I Want, que eu já fiz 11 turmas dessa mentoria. Agora estamos lançando a mentoria Choice, que ela é exclusiva para empresários, gestores e líderes. Primeira turma agora saindo em julho, com cursos gravados na plataforma, com e-book e também com encontros presenciais. E também trabalho com palestras e treinamentos presenciais. Agora, no final da semana, eu estou indo para o Rio Grande para palestrar, inclusive, no Banco do Brasil, a pedido deles, para um momento de gestão de mudanças lá, que é a empresa a qual eu trabalhei durante 20 anos. Uau. E agora estou sendo convidada para poder ir lá treinar o time. Ana, me conta o que motivou você, né? Primeiro eu quero saber um pouquinho mais sobre como é o processo de coaching. Eu acho que essa é uma dúvida recorrente que as pessoas têm. O que faz, né, um coach voltado para desenvolvimento de lideranças e o que motivou você a atuar ajudando outras vidas, apoiando outras lideranças? Eu trabalhei por quase 20 anos no Banco do Brasil como funcionária concursada e ali perto dos meus 40, eu vou fazer 48 agora, perto de 2017, 2018, eu sentia que os meus valores pessoais não estavam sendo preenchidos. E depois de adoecimento, depois de algumas crises de ansiedade, eu fui entendendo que eu precisaria fazer mudanças em mim e me conectar realmente com aquilo que eu vim fazer nesse mundo. E aí eu entendi que era mesmo trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas e fui trabalhar toda a parte de desenvolvimento, de estudos, de formações para poder fazer essa transição. E em 2020 eu abri Evoluir Todo Dia, que é a empresa de desenvolvimento humano, e logo depois eu pedi demissão no banco para seguir somente com o desenvolvimento humano. O coaching ele é um processo que ele vai te tirar de um determinado estágio que você está e vai te levar a atingir um objetivo, te mostrando que eu vou tirar do meu cliente tudo aquilo que ele tem de bom, que muitas vezes ele não sabe, e mostrar para ele tudo aquilo que ele tem de ponto de atenção, que também muitas vezes ele não sabe, e por isso que ele perde força. Então, o coach ele não é gostosinho, ele mexe com a pessoa o tempo todo, tira a pessoa o tempo todo da zona de conforto, mas é um trabalho para alta performance. Então, a gente sai de um ponto A e a gente chega num ponto B, C e D, atingindo o objetivo que o cliente tem. E o coaching que você faz é para líderes, futuros líderes, pessoas que já estão em cargos de gestão? Como funciona? O coaching, se é gente, o coaching vai atender, tá? Só que a gente escolhe até por comunicação nichar. Então, hoje eu estou nichada, eu estou fechada mais nessa área de empresários, gestores e lideranças. Mas o coaching, ele é para todas as pessoas que querem realmente, a partir daqui, mudar de vida, mudar o cargo, atingir um objetivo pessoal ou profissional. O coach ele não vai olhar para trás, não é uma terapia, a gente não tem habilitação para tratar fendas emocionais, mas apesar do que foi, como essa pessoa vai ter resultado daqui para frente. Então, é isso que ele vai fazer com a pessoa, fazer ela ter resultado. E você atende líderes que te buscam por conta própria, empresas, ambos, como é? Normalmente são líderes que vêm por conta própria, por indicação, ou que procuram coach para desenvolvimento pessoal e gerencial. Então, normalmente isso. Não trabalho normalmente com as empresas que me contratam para os líderes lá de dentro. Normalmente eu trabalho, não há essa triangulação. Normalmente trabalho com aquele que vai me pagar. Eu não trabalho com a empresa que vai pagar para poder... Porque eu trabalho com o objetivo da pessoa e não com o objetivo da empresa. Perfeito. E conta pra gente, a gente está se encaminhando para o final desse bloco, mas assim, eu queria entender de você, se você tem algum case, algum caso que você lembra, que foi assim, sabe, aquela coisa que você fala, uau,
eu ajudei essa pessoa nisso. Você lembra de algum caso assim? Nossa, são tantos que chega nessa hora, dá até uma travada. Mas vai sair essa semana até na rede social o case da Juliane, então eu vou até falar o nome porque ela autorizou. Uma dentista que veio para mim numa turma da mentoria IWANT, acho que na turma 7, e ela viajava de Santa Catarina para o Paraná com uma malinha de dentista para atender no consultório de outras pessoas. E aí, a partir da mentoria, ela estabeleceu que em 12 meses ela ia ter o consultório próprio, e agora ela tem o consultório dela aqui em Curitiba, na Santa Felicidade, e agora, além de dentista, ela é empresária, ela é gestora de uma clínica muito próspera, e tem até essa semana já vai sair toda a matéria sobre isso. Então, assim, são vários casos de sucesso, que a pessoa focada, entendendo como ela funciona, trabalhando exatamente num planejamento bem assertivo, ela consegue chegar lá. Eu acho que isso enche o coração, né? Eu acho que é o retorno, é o pagamento pelo trabalho bem feito, né? E quando isso acontece, eu acho que é de encher o coração e motivação para fazer mais coisas. Sim. Eu quero que você fale, Ana, e talvez isso seja no último bloco quando a gente tiver. Quero já deixar essa perguntinha para você, que eu quero que você. Eu sei que você faz um trabalho também voltado para não é comunidade, mas para associação, né? Assim, é um trabalho colaborativo, eu diria, né? De redes de apoio. E eu quero que você traga um pouquinho dessa fala da importância das redes de apoio para as mulheres empreendedoras. Fica aí o desafio para você ficar pensando aí para o próximo bloco, para o último bloco, onde a gente vai reunir todo mundo para falar sobre isso. Combinado. Pode ser? Combinadíssimo. Deixe as suas redes sociais e dá seu recadinho para o final desse bloco, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. A sua câmera é esta. Vamos lá, pessoal. Eu tô na rede social como @evoluir todo dia, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, no Instagram, como evoluir todo dia. E se você quer mudar o jogo da sua vida, entre em contato comigo. Uau! Cheio de inspiração esse bloco, falando sobre liderança, desenvolvimento de liderança. E é claro, né, gente? É só uma degustação de Ana Paula aqui nesse primeiro bloco. Teremos mais Ana Paula nos próximos blocos. Fique conosco no próximo bloco, Jamile Amorim, falando para você sobre recrutamento e seleção. Óbvio, ela que é referência aqui no estado do Paraná nesse assunto. Não sai daí. Voltamos! E nesse bloco estou aqui com ela, especialista em recrutamento, seleção e gestão de pessoas, cofundadora da Capacity Gestão de Pessoas. Você já a conhece, é a Jamile Amorim. E a gente vai falar agora sobre, claro, recrutamento, seleção, posicionamento, carreira. Ô, Jamile, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, Mais né, uma no vez. Habla Empreendedora. O sucesso quando você vem é tanto. E coisa aí boa. você volta, porque o assunto é inesgotável, né, Jamile? Sim. E o assunto não morre nunca, né? Não morre Ele atualiza todo dia. Atualiza todo dia. Quando a gente fala em recrutamento e seleção, hoje, cada vez tem uma IA, cada vez tem uma tecnologia, Sim. tem o lado humano também que a gente não pode esquecer. Sim. Me fala uma coisa, tá? Eu acho que uma das perguntas que sempre surgem quando a gente fala em recrutamento e seleção é para as pessoas que estão em busca de recolocação. Então, já quero que você comece de dica para quem está buscando emprego. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo pelas ondas do rádio e tem essa dúvida, estão buscando talvez recolocação e tem essa dúvida. O que não fazer e o que fazer? Vamos começar pelo que fazer, né, Rô? Eu acredito que o primeiro passo para quem está em busca de uma recolocação, quem está em busca, inclusive, de uma mudança de emprego, né? Tem muita gente hoje buscando transição de carreira, buscando uma nova área. O primeiro passo é você estruturar bem um currículo. Afinal de contas, tudo vai começar a partir
de um bom currículo feito, né? A partir dali que o recrutador, o gestor, ele vai conseguir minimamente avaliar as suas competências comportamentais, técnicas, então é importante que você o faça. E eu recomendo sempre criar um perfil no LinkedIn. Então, principalmente se a sua área é voltada para o ambiente organizacional, não importa se você é da área de logística, se você é da área mais operacional ou da área estratégica, os recrutadores estão diariamente no LinkedIn buscando por profissionais. Então, criar um perfil no LinkedIn e manter a disciplina de acesso, atualização dos dados é extremamente importante para que essa oportunidade chegue até você. Além de você ficar, obviamente, né, ligado em tudo que está acontecendo no mundo corporativo, dentro da sua área, ter acesso a diversos artigos que podem realmente contribuir para esse momento. E também você ter acesso às vagas que muitas empresas divulgam no próprio LinkedIn. Então, você consegue facilmente, muito mais fácil, chegar até o recrutador, chegar até aquele gestor da posição. Então, eu acredito que são aí os passos fundamentais para que você consiga encontrar uma oportunidade de emprego. Porém, falando sobre o que não fazer, é justamente o contrário, né? Então, não crie um currículo com mentiras, com informações que não são verdadeiras a respeito da sua experiência profissional. Não deixe o seu currículo desatualizado. Não deixe de estar no LinkedIn. Se você tiver, não deixe de acessar. Né? Tem muita gente lá com o selinho verde buscando oportunidade, mas a pessoa não responde, ela não acessa. Então, é importante que você esteja, de fato, né, presente. Então, eu vejo que para você conseguir a oportunidade, esse é o passo. Você está visível para os recrutadores, visível para as empresas. Se você quer encontrar uma oportunidade, de repente você entende que para a minha área, talvez eu não consiga no LinkedIn, é importante que você se cadastre nas plataformas diversas que a gente tem aí, Brasil afora, porque dessa forma o seu currículo, em algum momento, vai chegar até o recrutador. Isso que você está falando, eu acho bem importante, né? Quem está nos ouvindo e está buscando recolocação, prestar muita atenção. Porque são duas coisas que eu percebo, né, Jamile? Uma às vezes faz o perfil do LinkedIn e deixa ele mortinho lá. Aí não responde o recrutador, o profissional. E outra coisa muitas vezes preenche em várias plataformas, tipo InfoJobs, Cata, etc. E depois também não atualiza, às vezes, mudou o telefone, não atualiza, mudou o e-mail, não atualiza. Eu acho que isso é importante, né, do profissional que está buscando recolocação prestar atenção, não é? Demais, é o ponto assim principal, porque muitas vezes você tem um currículo adequado para uma vaga que está aberto, o recrutador encontrou você, mas não consegue falar contigo. Então, o e-mail, muita gente põe o e-mail como se fosse decorativo, né? O e-mail não é decorativo. Crie uma rotina de acesso aos e-mails. Se possível, crie um e-mail apenas para se cadastrar nas vagas. Assim, você vai conseguir direcionar melhor as suas buscas, né? A gente sabe que tem muito spam hoje em dia, mas acontece muito frequentemente com a gente na Capacity, da gente encontrar o candidato ideal e não conseguir contato com ele. Olha, que tristeza isso, né? Fora que triste para a empresa. Triste para a empresa, triste para o candidato que poderia ter conseguido uma oportunidade. E a gente tenta ligar muitas vezes também. Às vezes o telefone ele não é o WhatsApp, ou a gente manda o WhatsApp e não tem retorno. Quando a gente liga, muitas vezes a gente não consegue falar por telefone também. Então, assim, principalmente no LinkedIn, olhando que é uma plataforma profissional, todo mundo que está ali tem interesses profissionais. Então, você deixar aberto o seu e-mail, você deixar visível o seu telefone, não vai te causar mal nenhum. Os recrutadores vão até você e você tem a facilidade de se conectar também com os recrutadores que estão com vagas que possam ser interessantes. Então, eu vejo que, assim, resolvendo isso, todo o resto vai andar. Jamile, eu estava vendo uma matéria na semana passada, se não me engano. E essa matéria dizia o seguinte: os recrutadores estão muito mais hoje apostando em buscas ativas do que publicar uma vaga e deixar que o profissional, né, que está buscando venha. Por quê? Porque na busca ativa ele consegue já ter uma assertividade maior e uma velocidade maior. Acredito que ainda assim, obviamente, né, o papel ali do profissional que está
mandando o seu currículo, ele funciona ainda, Sim. mas por conta das IAs, existe esse fenômeno acontecendo de ir da empresa ou do recrutador ir em busca. Isso está acontecendo mesmo? O que você tem percebido? Qual que é o movimento? Hoje, como a gente tem, Rô, uma grande oferta de empregos e, ao mesmo tempo, uma grande oferta de profissionais buscando por esses empregos, mas existe o desafio que a gente muitas vezes não consegue conectar, né? Muitas empresas com dificuldade de contratar, muitos profissionais desempregados ou buscando uma recolocação com dificuldade de encontrar uma oportunidade. Então, a gente usa a tecnologia para nos apoiar nesse sentido, né? De otimizar o nosso tempo, de automatizar alguns processos e nos dar alcance. Hoje, toda estratégia é válida. Então, nós atuamos com a divulgação das vagas para que a gente possa receber os currículos. Nós utilizamos a ajuda da IA para nos ajudar a filtrar. No entanto, a gente não dispensa o olhar humano sobre cada currículo, até porque nós sabemos que tem ótimos profissionais que não têm o currículo atualizado, porque às vezes ele não está em busca de emprego naquele momento. Então, nós vamos até ele oferecer uma oportunidade e ele vai avaliar se faz sentido. Então, a gente entende que, às vezes, o currículo não está atualizado por isso, ele não está disponível para o mercado. Da mesma forma, a gente não deixa de olhar para o currículo, mesmo quando ele não preenche 100% aquilo que a gente quer, porque a gente entende o seguinte, às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento necessário para estruturar bem. As IAs, elas utilizam muito de palavras-chave e nem todo mundo tem o conhecimento necessário para colocar todas as palavras-chave que são importantes na hora de fazer o match com a vaga. Então, na Capacity, a gente sempre vai fazer as divulgações utilizando as plataformas para que a gente possa receber os currículos, mas também fazemos a busca ativa, porque a gente entende que, como você disse, a gente consegue ser um pouco mais ágil e quando o gestor, quando o empresário, ele abre uma oportunidade com a gente, normalmente não é para contratação a médio e longo prazo, ele quer uma contratação o mais rápido possível. Para amanhã, então, né? A gente precisa usar todas as estratégias, até porque muitos dos profissionais que são abordados, eles estão empregados. Então, é um trabalho também de convencimento, com ética, com transparência, mas a gente precisa negociar com aquele candidato, né? Se aquela oportunidade vai ser bacana para ele ou não. Então, demanda também um tempo. Mas, de fato, a busca ativa é uma estratégia que a gente utiliza muito, principalmente dependendo do perfil de vaga. Então, vagas mais estratégicas, de gestão, alta gestão, a gente tem uma efetividade muito grande. Esses profissionais não costumam se lançar abertamente ao mercado. Então, quando eles estão procurando uma oportunidade, mudar de emprego, eles vão normalmente mapeando as vagas e falando com os recrutadores. Eles não saem distribuindo currículos, né? Mas vagas mais operacionais a gente recebe. Vocês estão percebendo, gente, a dinâmica de busca de talentos está mudando um pouquinho. Então, isso vem muito ao encontro do que a Jamile trouxe na pergunta anterior, de manter os seus canais vivos, inclusive portfólio, LinkedIn, porque com o uso, acho que, da inteligência artificial, né, muitas pessoas têm também uma dúvida de como criar um currículo adequado, né? Eu vejo que a questão da criação do currículo passa por essa dificuldade, porque hoje tem Canva, tem vários currículos prontos e que muitas vezes não passam ali naquela triagem inicial da IA, não é, Jamile? Como é que funciona isso? Tem. Hoje a gente tem a tecnologia, né, que ela é realmente uma grande aliada, mas a gente sempre fala que ela nunca vai ser a decisora. Sempre vai ter uma pessoa, uma figura humana analisando ali um perfil, um currículo, uma pessoa. E nesse caso, a gente sabe que tem vários modelos, alguns mais bonitos do que outros, mas quando a gente fala de currículo, a gente não está falando de beleza, a gente está falando de objetividade, de transparência, de coerência. Então, a gente, inclusive, tem um modelo que podemos disponibilizar para os ouvintes, para os telespectadores. Podem entrar em contato com a Capacity. A gente vai disponibilizar para vocês um modelo de currículo que é validado e ele integra em todas as plataformas. Então, digamos que você vai criar ali o seu currículo e vai se cadastrar em uma vaga na Cato.
Enfim, diversas plataformas que a gente tem hoje, ele vai integrar 100%. Então, os seus dados vão ser fiéis. Porque o que é que acontece? O Canva, principalmente, ele tem modelos maravilhosos, super bonitos, mas eles são ordinários, porque eles não integram devidamente nas plataformas. Então, desconfigura, a sua experiência fica fora da linha do tempo. Então, não invista em currículo bonito, invista em currículo eficiente. E o LinkedIn, eu sempre falo do LinkedIn por quê? O LinkedIn tem campos estratégicos que, quando você preenche eles corretamente, todos os campos do LinkedIn, ele gera um currículo automático para você. Então, assim, só você tendo um perfil do LinkedIn bem preenchido, com as suas principais atividades, se você... É até uma dica que eu dou para o ouvinte. Poxa, se você atua na área comercial, por exemplo, busque colocar no seu perfil e no seu LinkedIn palavras-chave que são inerentes à área comercial. Então, CRM, Hunter, Farmer, que são expressões que se utilizam na área, e assim vai ficar muito mais atrativo, as oportunidades vão chegar muito mais rápido para você. E me conta uma coisa, qual que é o papel hoje do RH, né, nesse processo mais estratégico que a gente vê aí na gestão de talentos? O RH tem um papel fundamental, porque por muito tempo se viu o RH como um setor romântico, o setor que fazia a festinha, o setor que fazia o pagamento, mas a área de gestão de pessoas, de forma geral, é muito mais complexa. A gente cuida do maior ativo das empresas, que são as pessoas. Mas não meramente olhando como pessoa, a gente olha também para a estratégia do negócio. O RH é responsável, né, por conciliar, fazer com que o profissional atinja a expectativa da empresa e ajudar a empresa a atingir a expectativa profissional de cada pessoa que está ali, compondo, né, aquele time. Um RH eficiente, ele consegue encontrar as pessoas devidamente qualificadas para cada posição. E tudo resume-se realmente a conhecer sobre pessoas, né? Conhecendo sobre gente, a gente consegue ajudar. Sabe que o que eu tenho percebido, Jamile, é que hoje a preocupação não é só em recrutar corretamente, a preocupação é em reter esse talento. Sim. Né? Então, eu costumo falar que o processo, a retenção já começa a hora que ele está fazendo ali a descrição do cargo, não é isso? Sim, com certeza. A gente precisa criar um descritivo de vaga que seja, de fato, fiel às atividades que o profissional vai executar, não só olhando para a parte técnica, mas inclusive com as competências que são necessárias para aquele profissional desenvolver aquele trabalho. E eu vejo que recrutar, a gente inclusive é capaz de nascer por isso, né? Porque a gente sabe que contratar errado custa muito caro e não contratar custa mais caro ainda. A gente vê muitos líderes empresários aí sofrendo no operacional, não conseguem sair porque eles não têm as pessoas certas no lugar certo para que o ajudem a pensar na estratégia. Então, o RH eficiente, ele realmente consegue contratar as pessoas certas, e eu não estou falando sobre encher a empresa de pessoas, mas é de colocar realmente cada área, cada pessoa dentro da sua área, performando para que o resultado ele realmente aconteça. A gente está se encaminhando para o final desse bloco, mas agora eu quero que você traga aquela dica especial da Jamile Amorim para quem está recrutando. Agora é para aquela empresa que quer recrutar de uma forma mais assertiva. Então, deixa a sua dica e deixe já os canais de contato para quem quer buscar o currículo lá que você falou, que disponibiliza. Diga tudo, não esconda nada. Eu sei que muitas empresas têm setores de RH, às vezes é um quadro maior, outras vezes são com um quadro um pouco mais reduzido, alguns com muitas ferramentas, outros com nem tantas ferramentas assim. Mas a gente sabe que contratar é um desafio, contratar bem faz toda a diferença para o resultado do negócio, mas o desafio não para em contratar, né? A gente precisa manter um programa e um processo de nutrição desses colaboradores dentro do negócio. E a dica que eu dou é sempre, seja transparente. Olhe para a estratégia, mas quando você estiver lidando com um profissional, olhe sempre com um olhar humano, porque muitas vezes a pessoa ela não tem a experiência total necessária, ela não atende 100% aos requisitos, mas tem potencial, tem algo nela que pode ser desenvolvido. A gente precisa ter clareza sobre o que a gente está oferecendo, alinhar as expectativas com os gestores também, o que ele quer versus o que existe, porque muitas vezes acontece, né, Rô, da gente não conseguir equilibrar. Então, seja sempre transparente, busca conduzir o processo de forma humanizada, sem ser tão extenso, porque isso hoje compromete bastante aí os resultados. Mas é isso, sendo transparente, olhando para a estratégia, mas sem perder o olhar humano sobre as pessoas.
Estivemos aqui com a Jamília Amorim e estaremos ainda no próximo bloco. Fala as redes, Capacity Gestão de Pessoas. @Capacity Gestão de Pessoas. Estamos no LinkedIn também, Capacity Gestão de Pessoas. E o meu @é eu, Jamília Amorim. Também estou lá no Instagram. Tá aqui em algum lugar da tela, vai aparecer os arrobas aí da Jamília Amorim. Agora você vai ficar com o quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo, ela que me veste com as joias de luxo, com as pedrarias. Você sabe que as joias da Giovana Vanzo tem 7 banhos de ouro? E aí é por isso que não inflama mais a minha orelha, nunca mais, depois que eu comecei a usar Gevanzo. Você vai ficar com Autoestima em Foco da Gevanzo Joias. Voltamos no terceiro bloco com a Graziele, ele que é uma especialista em carreira. Não sai daí, volto já. Eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Em um mundo que insiste em moldar mulheres, a sua autenticidade é um ato de resistência, de liberdade, de amor próprio. Desde pequenas, somos ensinadas a agradar, a seguir regras, a caber em padrões. Comporte-se, não fale alto, sorria. Seja magra, seja discreta, seja elegante. Mas viver tentando se encaixar em um cansaço adoece. Um apagamento silencioso da nossa essência. E se libertar disso não é rebeldia, não, é sabedoria. Você não precisa ser tudo para todos. Você precisa ser fiel a si, à sua verdade. A sua beleza está justamente aonde você é diferente, onde você ousa ser quem você é, mesmo que isso incomode, mesmo que isso desafie as expectativas. A autenticidade é a coragem de se mostrar inteira, de dizer esta sou eu, com orgulho. É entender que expressão é mais poderosa do que perfeição. Hoje, escolha se expressar com a sua voz, com o seu gesto, com a sua energia. E sim, com o acessório que te representa. Porque estilo não é sobre tendência, é sobre identidade. Seja você, com verdade, com presença, com amor. Essa é a sua assinatura mais bonita e o mundo precisa dela. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Você acabou de assistir Autoestima em Foco com a Gevanzo, Giovana Vanzo. Um beijo para você da Gevanzo Joias. E agora, no terceiro bloco, estou com ela, Graziele Wiesenritter. É isso, Graziele, eu acertei agora o seu sobrenome. Agora sim, mas fica tranquila, Roberta, que é muito difícil alguém acertar. A Graziele, que é especialista em carreira e desenvolvimento comportamental. Gente, vocês viram, né, que tá super integrado o episódio de hoje, falando sobre desenvolvimento de liderança, sobre recrutamento e seleção, e agora fechamos com carreira e desenvolvimento comportamental. Seja muito bem-vinda de novo, Grazi, já estava com saudades de você, com certeza a nossa audiência também, e eu já quero começar perguntando para você o que você faz na prática, como você ajuda as pessoas no desenvolvimento de suas carreiras. Primeiro, é uma honra e uma alegria estar de volta aqui no Habla Empreendedora. Sempre bom estar em Curitiba. Vamos lá.
Eu mentoro mulheres, consultoria para mulheres e seus negócios. Então, como eu ajudo? Guiando, né? Como guia no passo a passo, nos negócios, através da análise de perfil comportamental e no desenvolvimento de pessoas, de liderados. Uau! E me conta uma coisa, o que que você tem percebido de maior dificuldade? O que que essas mulheres chegam pedindo para você como ajuda? Eu percebo que eu atendo muitas mulheres que estão e são decididas, corajosas, mas elas estão passando algum momento delicado de vida, e aí isso que traz um pouquinho de confusão, porque a emoção acaba vindo antes da racionalidade, então fica aquela confusão e a dificuldade de dar os próximos passos. Mas aí, quando você conversa, né, aquela conversa centrada, quando você olha nos olhos, ouve a escutativa, né, escutativa, aí ela vai voltando, focando nos objetivos e consegue ter um olhar mais claro, mais clareza do que ela quer. Ô Grazi, eu tô começando a entender, né, o teu trabalho num sentido mais amplo, até mais amplo do que da outra vez que você esteve aqui. Mas assim, quando a mulher, né, ela chega para você, ela já é uma empresária, ela tá vendo a carreira dela de uma outra maneira. Conta um pouquinho de que tipo de mulher você atende, né? Se é só empresária, enfim, fala um pouquinho mais. Eu comecei atendendo mulheres que estavam em transição de carreira e que tinham seus negócios. Mas hoje, muitas mulheres têm me procurado por outras razões também, que estão vendo meu trabalho nas redes sociais, estão tendo esse olhar do autocuidado, do autoconhecimento e me procuram também. Você vem de uma transição de carreira, né, Grazi? Então, eu acho que você tem muita propriedade também para falar com essas mulheres que estão em transição de carreira, porque você sabe justamente o que elas estão passando, quais são as inquietações, as dúvidas, as dificuldades. Isso, as mulheres se conectam com a nossa história. Isso que é o mais interessante. Cada cliente, cada mulher que eu atendo, eu percebo que tem muitas semelhanças com a minha história. Eu acho que existe essa conexão, porque como você já passou pela experiência, você tem condição, claro, além da experiência técnica, né? A gente consegue contribuir na mentoria com a tua experiência por ter passado por situações muito semelhantes. Sim, e até aquele olhar mais empático também, né? E me conta como fazer você trabalha muito de uma forma muito estratégica e, como você falou, trazendo uma clareza para essas mulheres. O que você diria sobre desenvolvimento de carreira? Como construir, né, esse diagnóstico de carreira? Um bom diagnóstico de carreira, Roberta, começa com a escutativa. Eu tenho que ouvir, entender o momento da pessoa. É o principal. Quais são os valores dela? O que ela está passando? Qual é o objetivo nesse momento? Então, essa escutativa é que vai fazer toda a diferença para mim entender o momento da pessoa. Porque cada pessoa é única e essas particularidades é que vão me dar subsídio para fazer o diagnóstico certo. Como médico, né? O diagnóstico é que vai na causa e que vai trazer uma estrutura. E aí depois, logicamente, nós temos as ferramentas, a análise de perfil comportamental, âncoras de carreira, forças pessoais, né? São ferramentas que eu trabalho através do assessment. Então, a gente envia o link, essa mulher vai responder as perguntas e através desse relatório, ela vai entender quem ela é. Eu imagino que muitas chegam sem a menor noção de qual é o comportamento ali, realmente, né, o comportamento dela, porque a gente não consegue se enxergar sozinho, é muito difícil, né, Grazi? E essas ferramentas vêm ao encontro disso, vêm nos ajudar, nos apoiar com isso, não é? Muitas ficam surpresas, por mais que você saiba, no fundo, quem é, mas a ferramenta, ela traz o que você tem aqui dentro descrito no papel. Então, elas se surpreendem. É um mapa de como elas tomam decisões, do que realmente é importante para elas. No momento de uma decisão,
que eu não abro mão, Uhum. né? As minhas forças pessoais, por exemplo, as forças pessoais é o que é inato dela, o que no dia a dia ela faz com leveza, sem esforço, que é uma habilidade que é dela, da natureza dela. Eu imagino que. E assim, por mim mesma, né? Às vezes eu consigo planejar. Na hora de executar, eu meio que, em alguns momentos, travo. E eu imagino que isso seja constante entre as mulheres. Como que você ajuda a gente? Please, por favor, Grazi, nos ajude. Essa trava eu percebo em vários atendimentos. Até tem um exemplo de uma mentorada que ela chegou, ela já tem toda uma estrutura, 15 anos dentro de uma empresa, e por uma questão pessoal, ela travou nos negócios ali. Então, a gente entendendo exatamente, porque a pessoa chega numa confusão, né? Quando ela está, a mulher com o negócio, família, tudo se mistura ali e ela está confusa. Então, você consegue encontrar qual é a trava. Através da conversa, da escutativa, das ferramentas, a gente olha para essa trava e ela consegue entender e aí girando passo a passo, né? Porque o primeiro passo é a ação. Então, sair da inércia, sair daquela confusão e dar o primeiro passo. A gente consegue traçar uma linha de estratégia de como ela está, a situação dela na empresa e na vida pessoal, porque não tem como separar. A gente quer separar, mas não tem. Não. Então, a gente traça o que eu preciso agora na minha vida pessoal, o que eu preciso olhar, e na minha empresa, o que é mais importante nesse momento. E vai dando o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e aí ela consegue se estruturar. E que comportamentos você tem percebido, assim, que são os que mais travam as pessoas, as mulheres? E como reverter isso, né? Eu, assim, posso chutar que eu acho que é o medo, porque eu percebo até mesmo às vezes quando eu convido algumas mulheres para virem até o Habla Empreendedora, eu percebo muitas vezes recusam pelo medo de se expor. Então eu imagino que um deles seja o medo. Existem outros, Grazi? O que você percebe de mais recorrência? Além do medo do julgamento que você trouxe, que é muito importante, não só o medo do julgamento, é assim, será que eu vou corresponder às expectativas das pessoas? Será que eu vou dar conta Será daquilo? que eu vou dar conta daquilo? E um segundo, a autoexigência, Roberta. Nós somos muito perfeccionistas, a gente acha que tem que estar pronta. Né? Eu só vou dar o próximo passo se eu estiver pronta. Então, se eu pudesse dar uma dica assim, super importante, é que o caminho se faz caminhando. Dá o primeiro passo, depois que você deu o primeiro passo, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando, e você vai aprendendo e você vê que você sabe muito mais do que você imagina. Eu gosto muito dessa frase, o caminho se faz caminhando, porque isso que você falou eu acho que é muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo, para todos, inclusive, mas para as mulheres, porque eu acho que... Até eu estava falando com a minha irmã, né, que ela é psicóloga, e ela me falou uma coisa assim que ficou na minha cabeça. Ela falou assim, só quem realmente quer fazer uma entrega de excelência é que se cobra. Porque quem não tá nem aí, tá tudo bem, né? Então, se a gente se cobra, é porque a gente quer entregar o melhor. Mas muitas vezes, o que a gente acha que não é o nosso melhor, o que é o nosso nota 7, é muitas vezes nota 1000 para outro, que não tem o conhecimento, muitas vezes, que a gente tem. Né? E aí eu estava conversando com ela sobre isso, me chamou muito a atenção, porque eu acho que é isso mesmo, né, Grazi? É se empoderar desse conhecimento que a gente tem e do momento que a gente está, né? Porque tudo que a gente viveu até aqui é repertório para o próximo passo, não é assim? É isso, tudo que você trouxe de bagagem e de experiência serve para o que você vai fazer nos próximos passos. Eu queria complementar também, Roberta, porque além das mulheres, eu também trabalho com empresas, com liderados. Ótimo. Né? E você falou de comportamento.
A gente nota nas mulheres a autoexigência e o medo do julgamento, mas nos liderados dentro das empresas é muito dois comportamentos que eu vejo que faltam, né? Que também fica como dica, a questão da autorresponsabilidade, porque a empresa sim, ela tem a obrigação de desenvolver, de trazer programas e de estar sempre investindo no colaborador, mas a diferença é você que faz, né? Todo o conhecimento que você busca para você, você leva para qualquer lugar. Então, a passividade, ela não ajuda no teu desenvolvimento da carreira, né? Você estar sempre em busca de cursos e de algo que vão te levar para frente e não esperar da empresa. E eu trabalho com muitas empresas do agro também, nessa área de gestão de pessoas, e eu noto... São empresas familiares, então muitas pessoas trabalhando 15 anos, 20 anos, colaboradores que estão lá há muito tempo. E acaba entrando numa zona de conforto. Então, esse alerta, né, por mais que tenha a fidelidade da empresa, que está lá todo dia ajudando, mas é natural do ser humano a zona de conforto. E eu imagino, Grazi, no seu trabalho, né, que você também encontre pessoas... Dois tipos de perfis, né? Aquela que não sabe mais para onde ir, que está insatisfeita com a sua carreira e não sabe para que lado ir. E dentro das empresas, aquele profissional que não quer ascender sendo um líder, mas também não sabe para que caminho ir. Porque, na verdade, quando a gente fala em promoção dentro das empresas, não significa que ele tenha que fazer um up para a gestão. Ele pode ir para outros caminhos, né? Você atende também esses dois perfis que eu te falei? Sim, eu tenho atendido profissionais 40 a mais, 50 a mais, que me chama muito a atenção nesse sentido, porque eles estão muito próximos, entre aspas, da aposentadoria, eu já pensando, né? Como que vai ser de agora em diante? E todas essas mudanças que estão acontecendo, eu vejo que as empresas podem trazer um pouquinho de acolhimento, no sentido que a mudança é possível e não precisa ser rápida ou exigir deles essa rapidez da nova geração, porque eles têm a experiência para contribuir. A bagagem. E isso, o jovem, essa nova geração não tem. Então, a soma dessas duas gerações hoje é fantástica para as empresas. É a intergeração, a intergeração mesmo, né? O encontro das gerações. Ô, Grazi, a gente está encerrando esse bloco. Eu quero que você deixe os seus canais de contato para quem está nos vendo ou nos ouvindo e deixe sua palavrinha final, mas você não vai sair daí, porque logo você vai se juntar com a Ana Paula e com a Jamile para a gente fazer aí o bloco final. Eu estou no Instagram, LinkedIn e TikTok como Graziele Wiesenritter. Então, buscando clareza e um diagnóstico assertivo, contem comigo. Graziele Wiesenritter. Olha, nem é tão difícil, gente. Eu travei a língua aqui, mas não é difícil, né? Mais vogal, quando tem mais consoante do que vogal. Qual a origem do seu sobrenome, Grazi? Alemão. Inclusive, estava aqui com a Kátia, do Alemão Já, ela que gravou um episódio pra gente, um dos episódios anteriores. A Kátia, um beijo pra você. Ela ensina alemão. Olha só, se eu tivesse feito o curso da Kátia, eu ia saber pronunciar corretamente o seu nome, né, Grazi? Gente, não sai daí. No próximo bloco, Jamile, Ana Paula e Grazi juntinhas, falando. Elas têm um comunicado para fazer para você. Não sai daí. Voltamos! Falei que ia ser rapidinho. Agora que nós já conhecemos a trajetória individual de cada uma das nossas convidadas, elas têm uma informação importante sobre o trabalho que a Jamile, a Grazi e a Ana Paula estão desenvolvendo em conjunto, que vai de ponta a ponta ajudar a sua empresa no que diz respeito à gestão de talentos. Você perdeu alguma coisa desse papo ou de
outros episódios do Habla Empreendedora, corre lá no YouTube da Rede TV Paraná, playlist Habla Empreendedora. Lá tem todos os episódios que já foram ao ar. Uma outra coisa, se está nos vendo pela Rede TV Paraná ou por qualquer outro streaming, pela rádio, está nos ouvindo, pelo YouTube, faz um print da tela dessa nossa conversa aqui, posta lá no seu story, marcando o Habla Empreendedor e dizendo o que você mais gostou desse episódio. Você vai concorrer a um kit personalizado do Habla Empreendedora, com bolsa para notebook, garrafa térmica, planner, caneta e mais surpresinhas dentro do kit do Habla Empreendedor. Ah, tem o guarda-chuva também, não posso esquecer. Tá lindo, personalizado. Marca a gente lá, coloca a sua frase e não perde por esperar. Tá muito bonito. Eu logo trago o kit aqui para mostrar para vocês. Mas enquanto isso, boas-vindas de volta a todas vocês. E a gente vai falar agora sobre um projeto que vocês estão aí fazendo em conjunto. Jamile, eu quero começar contigo, tá? Fala pra gente o seguinte, né? Na prática, o que as empresas podem esperar dessa parceria? Gente, se uma já é potência, imagina 3 juntas. O que as empresas podem esperar na prática dessa parceria que vocês estão fazendo? A gente se conectou porque o nosso trabalho diz respeito àquilo que hoje nos une, que são as pessoas. Então, cada uma dentro da sua área, cada uma ajudando as pessoas e empresas de uma forma. A gente entendeu que pode cuidar do candidato ao diretor. Então, a nossa ideia é realmente oferecer soluções que vão além do recrutamento e seleção, além da mentoria e desenvolvimento de líderes, além do desenvolvimento e gestão de carreira que a Grazi já desenvolve. Então, hoje nós estamos unindo força para atender a todo um ecossistema, como uma espécie de hub mesmo, de soluções para a área de pessoas. Então, hoje a Capacity é parceira oficial da Evoluir, parceira oficial da Grazi. A gente entende, quando a gente acessa as empresas, quando a gente acessa aos candidatos, que há uma demanda muito grande de orientação com relação a coisas muito básicas, né? Desde a criação de um currículo, a pessoas que estão ali buscando uma transição de carreira, líderes que estão exaustos, precisando não só de orientação técnica, não só de desenvolvimento profissional, mas de desenvolvimento pessoal, onde a Ana pode atender, né? E ajudar. Então, esse é o objetivo, a gente conseguir cuidar de toda a jornada. Eu imagino que algumas coisas, elas são... Não, elas são correlacionadas, dá para trabalhar junto, isso. né? Por exemplo, começa ali talvez com um diagnóstico, né, Grazi? Com o diagnóstico de como que essa empresa tá, como é que esse líder tá, como é que como é que essa equipe está, né? Um diagnóstico mais estratégico, é isso? Isso, acredito que a análise de perfil comportamental, tanto de quem procura para a Jamile, a Capacity, para as vagas, então você vai analisar esse perfil, as empresas que procuram analisar as equipes. A Ana também faz esse trabalho, então a gente faz em parceria, né, Ana? Em collab. E aí fez o diagnóstico estratégico, precisa recrutar, precisa fazer a seleção dos talentos. A Capacity. A Capacity junto com a Grazi fazendo esse collab até para a descrição da vaga, eu imagino. Na verdade, o que acontece? Na jornada com a Capacity, a gente percebeu muitos candidatos, pessoa física, que nos procuravam querendo fazer mentoria de carreira, querendo fazer análise de perfil comportamental. E hoje, dentro dos nossos processos de recrutamento e seleção, a gente utiliza o DISC ou o Big Five, mas de uma forma muito mais olhando para técnica, né? Fazendo correlação com o cargo. E o que a Grazi faz é uma análise muito mais profunda. Então, a gente entendeu, olha, a gente tem essa demanda, mas nós não oferecemos esse serviço.
A Grazi consegue atender essa demanda. A gente atendeu empresas que estavam buscando nossa avaliação e programa de desenvolvimento específico para 1 ou 2 pessoas que elas queriam mudar de área dentro da empresa. Então, é um trabalho muito mais profundo que envolve um autoconhecimento também da pessoa, não só olhando para a estrutura de organização. E a gente atende a diversos líderes, empresários que estão realmente exaustos. A gente apoia encontrando as pessoas certas, colocando as pessoas certas ali. Nós temos o processo de consultoria para empresas também, para ajudar no desenvolvimento organizacional. Mas a gente sabe que muita coisa tem a ver com a vida pessoal, com o autoconhecimento, conhecer, como a Ana falou, né? Os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de atenção para desenvolver de forma muito mais estratégica, muito mais direcionada. Então, hoje a gente entende que a gente consegue realmente juntos oferecer as soluções que tanto o B2C precisa, né? As pessoas que estão aí em busca de transição de carreira, de autoconhecimento, para reposicionamento. Tem muita gente por aí querendo crescer dentro da empresa onde ela está e ela não consegue. Mas, às vezes, não é porque ela não tem a técnica, ela não consegue entregar o resultado. É muito mais uma questão de posicionamento. Ela vai conseguir ter esse autoconhecimento, por exemplo, junto com o trabalho que a Grazi desenvolve. Então, esse é o ponto que eu estava na dúvida. Então, vocês vão atender tanto empresas quanto também pessoas. Perfeito. Ô, Ana, me conta uma coisa. Como que você percebe, né, o trabalho ali com as lideranças, no comportamento das lideranças, né? Quais os benefícios que a empresa vai ter ao trabalhar essas lideranças comportamentais? Com certeza vão ficar muito mais assertivos na sua comunicação, primeiro no entendimento de como funcionam, porque muitos líderes chegaram em cargo de liderança porque às vezes vendiam mais ou porque às vezes entregavam mais, mas eles não foram preparados para lidarem com pessoas. Então, na medida em que eles se perceberem, se entenderem, eu falo que eles têm que morrer de entender como funcionam para saber aonde que estão pesando a mão, aonde que podem ser mais assertivos e com isso também entender muito mais o time e organizar muito mais esse time de acordo com o que cada um pode entregar e como cada um pode entregar, porque às vezes eu tenho expectativa sobre um colaborador, que ele vai me entregar muito, mas ele é um cara de profundidade. Às vezes eu vou querer que o cara que entrega muito seja muito técnico, e às vezes eu consigo organizar isso dentro do meu time, de forma que cada um fique ali na sua zona de conforto, quando possível, né? Eu sempre gosto de destacar isso, quando for possível, para que cada um entregue da melhor forma, do melhor jeito e com mais assertividade para a empresa. E como que que tipo de parceria com o RH, né? Esse collab aí entre vocês pode ajudar? Como é que vocês podem ajudar o RH? Além de tudo que elas já trouxeram, a questão de treinamentos, a questão de palestra, workshops, tenho já cursos prontos, formatados. Eu tenho área de membros na Evoluir Todo Dia, onde eu já tenho curso gravado, e-book, tudo específico para a liderança. Com certeza, estar mais dentro da empresa, seja de forma online, seja de forma presencial, quando isso, né, couber e puder, que o presencial é muito massa, é muito gostoso estar ali junto com a energia, com a liderança e com o time, é a gente fazendo treinamento, capacitação, desenvolvendo mesmo, acompanhamento, seja ali por 8, 10 horas de treinamento, seja por acompanhamentos, igual eu tenho treinamento que eu acompanho o time, o gestor por 6 meses, 7 meses. Então, a gente pode estar ali muito mais perto, fazendo a coisa acontecer de forma muito mais leve. É uma linha, né? E Grazi, me conta uma coisa sobre aumento de performance. Como que você vê que esse diagnóstico mais assertivo, mais estratégico, pode ajudar as empresas no aumento da performance? Hoje o foco é na individualidade. Eu percebo que esse é o ponto-chave, porque não tem uma solução de prateleira, né, Roberta? A gente vê as empresas assim trazendo essas soluções, mas não, é a individualidade. Eu trabalhei, por exemplo, com uma empresa do agro, que já tinha contratado consultorias para sucessão familiar há mais de 2 anos. Então, eles esqueceram de detalhes do dia a dia lá, de conversar com o colaborador, de entender quem está ali no dia a dia. Então, o foco principal para aumentar essa performance da empresa, que eu poderia dizer hoje, o foco na individualidade, nos pequenos detalhes, nas conversas diárias com o colaborador. Eu entrei nessa empresa e consegui detectar que ali era só uma falha de comunicação entre a gestão, os colaboradores. Então, a gente fez encontros estratégicos e ali conseguiu ver detalhezinhos que fizeram toda a diferença no final para o desenvolver da equipe, para a equipe entender todo o processo de sucessão que estava acontecendo.
Então, na prática, Jamile, o que essas empresas podem esperar? A gente, Rô, vai ajudar as empresas, as lideranças a ter uma jornada mais leve, a diretoria a conseguir ser mais estratégico e, de fato, canalizar suas energias naquilo que de fato importa, aprender a delegar. A gente vai ajudar as empresas a resolver o problema de retenção ou nutrição de talentos, afinal de contas, líderes bem tratados, líderes bem instruídos, líderes que sabem lidar com pessoas, vão ter muito mais resultado. A gente vai conseguir deixar muito mais os colaboradores confortáveis na jornada de trabalho, digamos assim. E as pessoas que estão perdidas, sem direcionamento, que precisam entender onde estão as suas limitações para que possam crescer, para que possam ser promovidos, para que possam conseguir mudar de área, vai ter também esse cuidado. Então, a gente vai cuidar desde o B2C, desde você que está desempregado, você que está empregado buscando uma promoção, empregado buscando uma recolocação, até de fato você que é dono de empresa, que, né, mesmo com todo esforço, consegue às vezes fazer o negócio funcionar, mas o fardo é muito pesado. A gente vai poder ajudar em toda essa jornada, através dos nossos serviços, né? Então, hoje eu vejo que, como a gente falou no bloco anterior, né? Contratar é difícil, mas manter as pessoas engajadas, entregando, manter um ambiente saudável é mais desafiador ainda. E a gente sabe que custa caro contratar e ter que desligar, contratar e o colaborador pedir demissão, né? Não só custa caro financeiramente, mas há um prejuízo ligado à expectativa que é criada quando você contrata alguém. E isso para ambas as partes. Então, nosso objetivo realmente é ajudar e cuidar de toda a jornada para minimizar esses riscos, né? Tornando realmente aqueles líderes que são promovidos, como a Ana falou. Nossa, entrega muito resultado e acontece muito. Sobretudo na área comercial. Aquele vendedor que mais entrega resultado, não, está pronto para ser gestor comercial. E aí, quando ele vai lidar com pessoas que têm diferentes perfis, ele não sabe como comunicar. A gente não pode, a Grazi falou sobre individualidade. Quando a gente fala de gestão, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, comunicar com todo mundo do mesmo jeito, porque cada um, de fato, tem um perfil e é essa pluralidade que traz o resultado, né? A gente não pode ter um time só com executores, não podemos ter um time só com analistas, a gente precisa ter equilíbrio. E é nesse sentido que a gente vai olhar para as empresas e para as pessoas. Perfeito. Ana, a gente tá devendo uma resposta para os nossos telespectadores com relação às redes de apoio, né? Eu quero que você traga uma fala sobre isso, né? Como que as redes de apoio podem ajudar, inclusive quem está buscando recolocação ou, sabe aquela coisa, a pessoa está começando a empreender e ainda está com muitas interrogações, né? Como que a rede de apoio pode ajudar? Me conta. Você faz um trabalho com essas redes de apoio? Sim, eu faço parte da coordenação do Núcleo da Mulher da CIAP de São José dos Pinhais, na gestão de 2025 e 2026, e eu estou lá desde 2022 e, na verdade, eu sempre fui a favor de grupo de apoio para tudo. Para tudo, seja lá qual for a dor, né, que une essas pessoas do grupo de apoio. Eu acredito muito na força do par. Eu acredito que sozinho a gente acha que é só o meu problema, é só a minha dificuldade, só a minha dor. Quando a gente está com pares, a gente consegue identificar, não, tem gente que está passando mais perrengue. Olha, ela tem aquela solução que eu não tinha pensado. Então, o grupo de apoio, ele faz a gente se engajar com aquela solução do problema, faz a gente se fortalecer, faz a gente se inspirar em dias muito difíceis. Quando eu olho aquelas mulheres empresárias lá do Núcleo ACEAP Mulher, eu vejo o quanto que eu posso também, se alguém já chegou em algum lugar, eu também posso desbravar aquele canavial e também chegar aonde alguém, porventura, já chegou. Então, a gente, sempre juntos, somos muito mais fortes. E engajados, a gente é muito mais imbatível. Eu acho que é muito nesse ponto aqui que a Ana trouxe, né, Grazi, que vocês estão unindo as suas potências, as suas forças, suas fortalezas, para ajudar outras pessoas e outras empresas a também terem às vezes esse atalho que precisa, porque vocês já passaram por isso. É isso? Estou correta na minha... A ideia da parceria, da colaboração e a admiração pelo trabalho da Capacity. Quando nos conectamos, o principal ponto foi esse. A Jamile traz na essência dela e o que a Capacity
traz é esse olhar individual, essa preocupação como ser humano, né? Eu vou olhar para o outro, a dor do outro e entender o que ele precisa com profundidade. Eu acho que está aí, por isso nos conectamos com a Ana também, todo mundo com esses mesmos valores de olhar para o ser humano, tanto aquele que procura o trabalho, né, que precisa se capacitar, quanto o empresário que tem os seus desafios. A gente está estourando o nosso tempo aqui, mas antes de terminar, eu quero que vocês tragam a última frase, mas assim, rapidinho, aquela frase que vem do coração de vocês para o coração da nossa audiência. Grazi, começa contigo, a tua câmera é aquela. Busque conhecer quem você é. Todas as respostas estão dentro de você. Ótimo! Jamile, a palavra é toda sua. Eu gosto sempre dessa frase que eu sei que tem muitas empreendedoras nos assistindo, nos ouvindo, né? Muita gente, independente de quem seja. Eu gosto muito dessa frase que diz assim, só você é você e esse é o seu maior poder. E eu vejo que hoje a gente vive em um mundo onde tem muita receita genérica para tudo. Todo mundo tem uma fórmula mágica, mas cada um tem uma jornada, cada um tem um perfil. Não há perfil melhor, perfil pior. Cada um está em um momento. E o nosso objetivo é, de fato, ajudar você a ter uma vida mais leve, uma vida com mais resultados e uma vida melhor. Perfeito. Ana, rapidamente, a frase é toda sua e a sua câmera é aquela. Para você se autoconhecer, para você ser você, você não precisa ir sozinho. Conte com a gente. Uau! E as redes, novamente, Graziele Wiesenritter. Graziele Wiesenritter. Está aqui em algum lugar da tela. LinkedIn. Eu, Jamile Amorim, Capacity Gestão de Pessoas, também tem em algum lugar da tela. Evoluir todo dia. Evoluir Gente, todo dia. Eu tô uma máquina de decorar as arrobas aqui. Quero agradecer enormemente a sua audiência, agradecer todos os apoiadores e patrocinadores do Habla Empreendedora, inclusive essas mulheres incríveis que aqui estão, Gevanzo Joias, Flávia Trindade Psicologia, quero agradecer a Reibe Produções, Orb 7 Estúdio, Rede TV Paraná por ter acreditado nesse projeto de empoderamento feminino e negócios. E por aqui eu encerro sempre com o nosso mantra. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até o próximo episódio. Tchau!